vou me apresentar e, na verdade, eu trouxe essa noite algo para a gente fazer um bate-papo, né? Com as experiências que eu tenho de escola, com as experiências que eu tenho com crianças, né? Experiências que eu tenho com filhos. Então eu trouxe realmente um bate-papo para a gente fazer. Eu queria começar apresentando a minha família, tá bom? Então, meu esposo, Giovano, meu companheiro, que me dá força aí, né? A minha filha mais velha está com o noivo, né? Então não pôde estar aqui, ela casa esse ano, dia 30 de novembro. Então eu vou entender o que é ser mãe, quer dizer, sogra, né? Mãe de filha casada. Tem a Giovana, levanta a Gigi. A Gigi é a nossa filha do meio, tem 19 anos. Minha versão feminina. A versão feminina do Giovana. A Ana Ruth é a nossa caçula, né? E hoje tem a Paola aqui. Levanta a Paola. A Paola é minha sobrinha. Então, essa é a minha família. Eu trabalho na área de educação já há 26 anos, né? É algo que desde pequena eu tenho esse chamado para a área do ensino. Então, quando era pequena eu brincava com as bonecas, achava que eram meus alunos ensinando, né? E eu não, desde pequenininha eu sempre falei, eu vou ser professora, eu vou ser diretora. Nunca mudei de opinião. E comecei a trabalhar com crianças com 14 anos na igreja. Tive certeza do que eu queria, fui fazer magistério. Quando eu terminei o magistério, eu fui lecionar no Colégio Batista Brasileiro de São Paulo. E fiz a PUC, pedagogia na PUC. Fui me especializando na área, fiz pós-graduação em educação. Fiz mentoria e Deus me chamou para vir ser a diretora do Colégio Batista Ágape. E eu estou no Colégio Batista Ágape há 14 anos. Então essa é um pouquinho da minha história. E hoje a gente vai falar sobre bullying. As minhas filhas já sentaram ali e falaram, mãe, você já começou fazendo bullying com a gente, né? Então são as duas brincando. E esse tema é muito sério e é importante a gente estar entendendo um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, eu queria começar falando lá de 2014. Em 2014 saiu uma matéria falando que o bullying tem impactado no bem-estar da criança a longo prazo. Então, muitas crianças, hoje a gente trabalha muito hoje está se falando muito sobre suicídio, né? E o suicídio geralmente vem realmente de bullying, das pessoas que estão infelizes. Então, é um tema muito sério para a gente abordar, tá bom? Vamos lá? Ok, em Goiás aconteceu de um adolescente que ele matou 2 colegas porque sofria bullying. Gente, isso está ficando comum, né? A gente viu a questão lá de Suzano, acho que é a próxima. Então aqui tem esse aluno, né? E olha que interessante a frase que veio. Ele sofria bullying, o pessoal chamava ele de fedorento, pois não usava desodorante, né? E no intervalo da aula ele simplesmente sacou a arma para matar e começou a atirar. Ele não escolheu o alvo, saiu todo mundo correndo, né? E esse menino fugiu e ele está escondido por aí, né? Então procurando ele. Outra notícia que saiu: mãe de atirador de Suzano diz que o adolescente sofria bullying na escola. Então acho que chocou todo mundo essa história de Suzano, né? Foi uma coisa que mexeu, né? A gente, como diretor de escola, a gente já começa a pensar na nossa escola, de proteger a escola, como que nós vamos fazer, mas é algo que também a mídia divulga e alguns adolescentes acham que eles querem, eles começam a ver esses noticiários para se sentirem importantes, né? Teve uma escola aqui perto que aconteceu isso, né? Polícia veio, tudo, ele não conseguiu entrar armado na escola, mas ele veio com arma e ameaçou, né, entrar na escola para matar. Mas vamos falar. Isso, por que ele não entrou na escola, né? Aqui de Campinas, aqui do lado. Por que ele não entrou na escola? Porque ele começou a falar na internet, então os amigos chegaram na escola e já cantaram a bola. Então a polícia veio, fechou o ambiente, ele não conseguiu entrar, mas isso que os nossos adolescentes estão tendo de incentivo, né?
aconteceu sexta-feira agora. Eu trouxe para mostrar para vocês. Olha lá. Urgente. Oi? Ontem. Hoje é sábado, foi ontem. Urgente. Aluno invade escola armado e ameaça atirar contra colegas. Gente, antes a gente ouvia tudo isso nos Estados Unidos, né, nos outros países. Está aqui no Brasil, né? E isso aqui aconteceu ontem. Então, nós precisamos falar mais sobre esse assunto, dialogar sobre isso e ver esse impacto. Então, eu queria começar falando para você. Desculpa, aqui é uma lei que saiu, tá? Falando sobre as medidas de segurança na escola. Então, hoje todas as escolas precisam abordar esse tema e fazer a cultura da paz. Então, de uma certa forma, nós temos que passar para os alunos esse assunto, conversar, para que eles entendam o que é. E hoje há muita confusão do bullying, né? Hoje tudo é bullying. Eu vou mostrar para vocês que não é. Algumas coisas são bullying e a gente precisa tomar cuidado, mas a maioria não é, tá bom? Então eu vou explicar para vocês. Então primeiro vamos ver o que é o bullying, tá? O bullying, ele é uma prática repetitiva. Então, às vezes um adolescente, num ato de fúria, a gente fala muito dos temperamentos, né? Existem 4 tipos de temperamento, que é o dominante, o paciente, o analítico e o extrovertido. Isso fica para uma outra hora para a gente falar, tá bom? Mas, geralmente, quem é dominante é impulsivo. Então, às vezes, um adolescente, uma criança, na impulsividade, vai, bate, empurra, puxa o cabelo. E, uma vez, não acontece mais, foi um impulso. Isso não é bullying. O que é bullying? Claro que a gente precisa trabalhar, não é para não deixar. Mas o que é o bullying? O bullying são atos violentos repetidos. Então a gente só vai considerar o bullying se uma criança sempre praticar aquele ato, tá? Tem intenção, ele tem intenção de ferir as pessoas. E esse bullying ele pode causar danos tanto psicológicos como físico, tá? No físico, nas crianças. Vamos lá. O bullying ele tem origem na palavra em inglês, né? Vem do inglês e quer dizer valentão e brigão. Agora eu queria trabalhar um pouquinho com vocês sobre quais são os estilos de bullying que existem, tá? Nós temos 7 estilos de bullying que a gente pode falar. O primeiro que eu coloquei ali até maior é o cyberbullying. É o que mais está acontecendo hoje. O maior bullying tem acontecido através da internet, através de redes sociais. Esse tem, assim, dominado os nossos jovens. Alunos que às vezes a gente fala assim, nossa, aquele menino é tão quietinho, mas na rede, na internet, ele faz coisas que a gente fica assim, como? Ele? Então, o maior bullying praticado hoje é na internet, tá? Tem a agressão física, que é o segundo bullying, que é aquele que parte mesmo para bater, para empurrar, para beliscar. Tem a agressão verbal, que é aquele que fica em cima da outra criança, dizendo, você é feio, você é burro, né? Esse é o verbal, tá? Nós temos o moral, que é aquele que coloca apelido nas crianças, né? Então, você é narigudo, você é orelhudo, você é baleia, você é gordo. Então, esse é o bullying moral. Nós temos o bullying psicológico. Qual que é o bullying psicológico? Sabe aquela criança que tem medo de barata e vai alguém falar assim, olha a barata, né? Então vai fazendo medo, deixa a vítima ficar com medo, lá morrendo de medo, né? Ameaça, esse é o bullying psicológico, tá? Nós temos o bullying sexual, que a gente pode falar também do assédio. Muitos adolescentes têm feito bullying sexual com crianças menores ou entre eles mesmo e tem trazido muitas consequências psicológicas para esses alunos, tá? E o último é o bullying material. Qual que é o bullying material? É aquele que pega o caderno do amigo e rasga, pega o material, esconde, quebra lápis. Esse é o bullying material, tá? Ele não agride a criança, ele não fala nada, mas ele destrói tudo aquilo que pertence às crianças, tá? Então esses são os 7 tipos de bullying que existe hoje, tá? Essa frase é muito importante. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying, que foi aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o impulso, às vezes tem uma briga e você fala assim,
Nossa, mas como? Perdeu o controle. Mas não é o bullying, tá? Porque o bullying ele se repete, sempre com a mesma criança. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O bullying ele tem 5 características para a gente analisar. Então, vamos ver qual é. Primeiro, a intenção do autor de ferir. Então, a maldade do bullying é quando a criança ou o adolescente sabe o que ele quer fazer. Ele quer machucar, ele quer ferir, ele quer destruir a outra pessoa. Então, isso a gente considera bullying. São atos repetitivos contra uma pessoa ou contra um grupo. Tem menores que cometem bullying que não é com uma vítima só, com vários. Ele faz isso com todo mundo. Então, o comportamento dele, tá? O outro, quando que a gente caracteriza um bullying? Quando tem um público. Todo bullying tem um público. A criança ou o adolescente nunca pratica o bullying sozinho. Ele pratica quando tem gente olhando e aprovando, tá? Mas eles são sempre escondidos do adulto. É muito difícil a gente saber, né? Por isso que há uma cultura de paz na escola. Nós vamos começar agora lá no Colégio Batista o Grêmio Estudantil. Por quê? Nós vimos que as crianças, elas sabem o que está acontecendo com os amigos. Nós não podemos saber. Eles sabem entre eles o que está na rede social, qual amigo que está sofrendo, aquele que é o agressor. Então nós vamos fazer o Grêmio Estudantil, né? Esse mês agora de junho eles vão escolher os representantes de sala, vão participar, nós vamos ter o presidente. E o que nós vamos trabalhar? A cultura da paz na escola. Porque nós já percebemos que só podemos atingir esses alunos se eles nos trouxerem o problema. Porque geralmente quando eles cometem o bullying, é longe de adulto. O adulto é o último a saber, né? Geralmente os pais são os primeiros a saberem, professores, então aí eles vão falando, tá? Outra coisa, o bullying, há uma certa concordância do alvo em relação à ofensa. O que quer dizer isso? Geralmente, o aluno que está sofrendo bullying, ele acredita naquilo que estão falando para ele. Ele sempre é indefeso, por quê? Chega um, fala assim, você não vale nada, você não presta. Ele acredita naquilo. E ele acaba aceitando aquele bullying. Então, há uma concordância desse aluno. Ele se sente fragilizado e ele permite. Eu vou mostrar para vocês como nós, como pais, podemos ensinar os nossos filhos a se defenderem disso, tá? Acho que é a opção de você. Você vai passando? Mais um. Volta mais um, por favor. Isso. O bullying, ele ocorre entre pares, tá? Por exemplo, não há bullying entre adulto e criança. Aí a gente vai falar que é assédio, não é bullying, tá? O bullying sempre acontece entre eles. Então, adolescente com adolescente, criança com criança. E isso é denominado bullying. Pode passar. E o que eles querem fazer? Eles querem disputar o poder. Então, eu sou mais forte, eu sou popular, você não, né? Isso tem muito dentro da escola, né? Geralmente tem o popular e aí fica isolado aqueles que não se sentem tão importantes. Então, a gente precisa trabalhar isso. Existe mais bullying entre meninos ou meninas? Gente, foi comprovado que tem mais bullying entre os meninos. Por quê? A gente fala da masculinidade tóxica. O que é isso? Geralmente os meninos são educados assim: menino não chora, né? Engole o choro, você é um menino, tem que se comportar como menino. Vai lá, você tem que dar soco. O que o menino brinca desde pequeno? É lutinha, né? É igual lá em casa. Bom, eu não sei o que é ter filho assim, porque graças a Deus eu tive meninas, né? Mas a gente olha as crianças, os menininhos, é sempre lutando, é aquela coisa, né? Desde pequenininho. Então, isso é trabalhado no homem. Então, logo, o bullying é mais propício para o homem, porque ele quer mostrar o quê? A masculinidade dele, que ele pode, ele xinga, ele tem o poder, né? E aí tem um gráfico da violência contra os estudantes. Então, olha só, a maioria das vítimas são meninos, né? Outra coisa,
os agressores também são meninos. Não quer dizer que não tem menina assim, né? Existe, mas a maioria é homem, tá? Qual é o motivo para a agressão? Qual é o motivo para o bullying? Primeiro, para eles mostrarem o poder deles. Alguns alunos falaram, não sei, eu faço porque eu acho que é legal, né? E outros alunos responderam, é brincadeira. Geralmente quem faz bullying a hora que é pego, foi só uma brincadeira, né? E não é. Então a gente precisa trabalhar isso com eles também. Outra coisa, um dado muito interessante. Qual a idade que acontece bastante bullying? A gente computa dos 10 até 21 anos, que é a fase maior aí do bullying. Mas aonde acontece? Dos 10 até, o maior pico é dos 12 aos 16 anos. Eu sempre brinco que a escola passa ano, sai ano, sempre tem uma crise. Do 8º ano, a gente sempre fala, começa no finalzinho do 8º ano, até o início do 2º ensino médio, como eles são difíceis, como a gente tem que trabalhar, né? Então é nessa fase que começa o bullying. A gente estranha. Quem é pai aqui sabe, quando começa a entrar ali com 12, 13 anos, fala, meu Deus, cadê meu filho, que eu criei tão lindo, né? Então eles já começam a desenvolver um outro tipo de personalidade. Na verdade, eles estão adquirindo a personalidade deles, mas eles mudam o comportamento. Então, em casa eles mudam, imagina na escola. Aí na escola que eles querem aparecer mesmo, né? Nessa idade eu sou tal, ou a menina tem que se achar popular da sala. Então, a maioria do bullying, gente, o bullying começa na escola. Infelizmente, o lugar que acontece bullying é na escola. Por isso que as escolas têm que estar atentas, né? Igreja também, a gente precisa ficar esperto na igreja também, porque pode acontecer o bullying na igreja, né? Clubes, onde há esse ajuntamento de adolescentes, tá bom? Agora, vamos pensar um pouquinho, o que leva um cidadão a fazer o bullying? Por que há a prática do bullying? Então, primeiro, ele não sabe se comunicar verbalmente, então ele usa a agressividade. Então, quando às vezes ele não consegue conversar, colocar aquela raiva dele para fora, para onde ele vai? Para a violência, tá? Ter prazer na dor dos outros. Gente, é difícil falar isso, mas tem. Eu acho muito interessante quando eu atendo alguns pais na escola que tem filhos pequenininhos e a criança, ela tem maldade. A gente pega às vezes criança de 2 aninhos que tem maldade. Às vezes a gente acha assim, não, é tão pequeno, é anjinho, né? Anjinho, vírgula, né? Todos nós nascemos pecadores. A gente já nasce pecador. Eu sempre brinco, eu falo assim, o nenezinho, ele já é reizinho mandão. A gente tem que tomar cuidado às vezes com assim. A gente dá mamar, a gente troca a criança, coloca, enquanto não pega, não faz o que ele quer, que é o dominante, ele fica gritando, fica chorando. Então, uma criança de 2 anos, às vezes manifesta maldade, sim, de ver a dor do outro, ele tem prazer de ver a dor do outro. Às vezes a gente pega a criança de 2 aninhos na escola, tá com o brinquedo dela, tem o brinquedo da outra, ele faz questão de ir lá e puxar e dar aquela satisfação de ver a criança chorando. Então, geralmente, o autor do bullying, ele tem isso com ele, de ter prazer na dor do outro. É difícil a gente ouvir, mas é verdade. Querer ser o popular da turma. Então, eu quero me aparecer diante da turma, então eu vou praticar o bullying. Existem casos de adolescentes, de crianças que em casa são doces. Fazem tudo, ajudam o pai, lavam, chega na escola, você fica assim, não, nós não estamos falando da mesma pessoa. Mas diante do grupo, ele quer se mostrar o quê? Eu sou 10, né? Então ele pode ser o autor do bullying. A inveja, o ódio, a vingança, né? Às vezes tem situações onde alunos olham, eu queria ter o olho dela, eu queria ter a cor do cabelo dela. O que ele faz? Ele não consegue lidar com esse sentimento e ele vai agredir justo aquela pessoa, né? Justo aquela menina. Às vezes a menina não fez nada, mas ela tem tanta inveja, tanto ódio que ele vai fazer o quê? Machucar aquela menina, né? Eu tive um aluno, isso já há uns 8 anos atrás. Ele era assim, terrível. Ele fazia
fazia bullying direto. E ele pegou uma menina toda de lacinho, de frufru, aquela toda florzinha, era o alvo dele. Então ele pediu emprestado o dicionário dela. E a menina toda educadinha dele, ele colou todas as páginas do dicionário. Todas. Riscou. E quando a gente foi falar com ele, não, mas eu não fui. E aí, pensa direito. Ele abaixou, pensando melhor, fui eu mesmo. É assim, eles têm essa reação. A gente começa a pressionar, pensando melhor, não fui eu mesmo. Então a gente teve uma outra situação da escola, isso acho que faz uns 10 anos, quando a gente começou a colocar as câmeras na escola. Tinha um menino do ensino médio, que aí ele tinha a última coisa, que é o distúrbio psiquiátrico. Então tem alguns transtornos, né? E esse menino, ele tinha um transtorno. E um dia, num ato de raiva, ele pegou uma carteira, mas jogou longe, espatifou a carteira, né? E lá na escola a gente tem uma regra: quebrou, pagou, né? Fez, assume. E eu chamei esse menino, ele estava no segundo ensino médio, eu falei para ele, olha, você vai pagar, mas não fui eu, mas não fui eu, mas não fui eu. Falei, ó, eu não quero ligar a câmera, se eu ligar a câmera, vai ficar feio o negócio para você. Então eu vou te dar suspensão. Não. Quando eu liguei a câmera, ele olhou e falou, olhou, não é que fui eu mesmo? Então eles têm, né? Geralmente quem faz bullying tem cara de pau. Então quando ele chega, não fui eu, imagina, né? E a gente vai espremendo até que sai. Mas nós precisamos trabalhar esse tipo de aluno também. E a gente acaba amando. Esses que dão também muito trabalho, a gente ama, porque tem que puxar a orelha, né? Tem que ensinar, então isso é muito interessante. Uma outra coisa que leva o autor a cometer o bullying é o incentivo da internet, da mídia e da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Gente, aquele terror de Suzano saiu na mídia, todo mundo ouviu. O que acontece? Isso começa a ser natural para os ouvidos. É algo que vai deixando os adolescentes, isso é natural, isso é natural. E eles começam a repetir o padrão. Por quê? Porque eles estão ligados na mídia. Internet, aí eu acho que você pode me ajudar melhor, né? Vamos lá, Gi. Olha só a questão da internet. Pode virar. Os distúrbios psiquiátricos que eu já comentei com vocês, né? Nós temos 3 tipos de internet. Então, todos nós usamos o Surface, não é isso? Estamos ali no Surface, certo? Alguns já entram no Deep Web. Tem gente que acredita que tudo é Deep Web, mas tem gente que divide que existe a Dark Web, né? E nós que estamos como diretores de escola, a gente precisa estar antenado em tudo que acontece, né? A gente tem que entender o que está acontecendo nessa geração. Gente, o terror dessa Deep Web e essa Dark Web. Sexta-feira eu participei de um encontro com o Ministério Público, onde nós estávamos falando exatamente da questão de bullying, de violência, e lá eles estavam colocando algumas coisas que se encontram nesse tipo de internet. Então o que eles falam? Lá ninguém é reconhecido, lá é o anonimato, e dentro dessa internet, né, que é mais profunda, a gente colocou ali uma ideia que é mais profunda, eles têm acesso a jogos de violência, eles têm acesso a pornografia infantil e todo tipo de pornografia, né? Eles têm acesso a drogas, a armas. E o policial que estava falando conosco lá no Ministério Público, ele estava falando o seguinte, que existem armas por R$400 que podem ser compradas. Então, o que acontece na mente de um adolescente? Pode passar, Gil. O que acontece na mente de um adolescente quando vai para este lado da internet, que é o lado negro da internet? Ainda não está comprovado que esses jogos de violência foram a causa daquele garoto de Suzano que ficava nesses sites, nesses jogos violentos. Daqui a alguns anos nós vamos conseguir comprovar. Os psicólogos já estão fazendo um estudo, não tem como comprovar. Mas eles já bateram o martelo dizendo que a violência gera no adolescente o quê? A vontade de fazer violência, né?
Então a gente ainda não tem a ideia do que isso tem feito nos nossos adolescentes, mas nós temos a ideia de uma coisa: os nossos adolescentes estão cada vez mais frios. Vocês têm sentido isso? Frios, não tem muito sentimento. Por quê? Se lida com violência, violência, violência. A droga, gente, eles estavam falando, né? Maconha custa R$10, cocaína custa R$20. Então hoje eles estão fazendo o quê? Estão entrando nesse mundo da droga, eles querem adrenalina, eles não têm mais filtro. Então nós precisamos cuidar da questão da internet. Lá em casa, a gente tinha um acordo que os nossos filhos teriam celular apenas com 16 anos. Né? E hoje a minha filha, a Ana Ruth, acabou tendo com 15 anos, porque ela fez uma viagem sozinha, de avião, para a casa da minha sogra em Goiânia, e nós não tínhamos como ter contato. Então, e nós passamos por uma situação bem difícil alguns anos atrás, quando as 3 viajaram. As nossas 3 filhas foram de avião para a casa da minha sogra, e deu o horário de elas chegarem, nada. E aí minha cunhada ligou: olha, o avião não chegou aqui, ninguém sabia do avião. Nós entramos em pânico, eu comecei a chorar: o que aconteceu? E aí o avião, teve alguém que passou mal, ele voltou, pousou na pista, não deixou ninguém sair, veio o resgate, pegar essa pessoa e depois ir, e elas não tinham como se comunicar conosco. Imagina o nosso coração. O avião chegou quantas horas depois? 3 horas depois do combinado. O problema é que ele chegou no meio do caminho e voltou para o início para deixar a pessoa que estava passando mal. Gente, imagina o nosso coração. Não tinha notícia do voo, elas não tinham comunicação. Eu falei: meu Deus, as 3 estão juntas. E aí, quando a Ana Ruth foi sozinha, então nós combinamos de ela ir com o celular. Só que existe uma regra. Qual é, Ana Ruth? Você quer falar? Não? O que nós combinamos? Nós temos a senha e o telefone celular dorme no nosso quarto, toda noite. Gente, é impressionante como esse telefone toca. Esses grupos de adolescentes, 2 horas da manhã, primeira vez que dormiu no meu quarto, falei: que isso? E aí é bom porque eu vejo o que os alunos estão falando. E a gente monitora. Por quê? Porque é importante que a gente dê tempo e hora e principalmente vigie. Pai, tenha o celular, tenha a senha do seu filho, porque hoje está assim, né? Antigamente, os nossos pais falavam assim, eu não colocava a gente dentro de casa e falava assim: não quero que você brinque com aquele, não quero que você brinque com aquele vizinho ali é ruim, então fechava. Hoje, eles estão guardados dentro da nossa casa, e o que acontece? Esses vizinhos estão no quarto deles, no celular. Então precisamos estar atentos a isso, né? E o que me chama a atenção é o tipo de brincadeira desses grupos, o que eles falam, palavrões, coisas baixas mesmo. Então nós precisamos cuidar disso. Bom, o que acontece com esses adolescentes? Eles participam desses chans, né? Esses chans são fóruns online, onde eles incentivam a violência. Gente, eu vi algumas imagens mostradas, né? Desse chans aí. Era crianças com arma apontada para animais, fazendo maldade, crueldade com animais, crueldade com pessoas. Então, o que acontece? O que eles estão vendo vai cauterizando a mente deles. Logo, vai gerando uma meninada aí que faz o bullying. Por quê? Porque está sendo cauterizado na mente deles. Pode passar, gente. Então, cuidado com a internet. Muito bem. Agora, para nós, né, como pais, como diretores, como que a gente pode detectar uma vítima de bullying? Geralmente, essas pessoas que estão sofrendo bullying, elas têm dificuldade de contar para alguém. Medo, ameaça. Mas existem alguns sinais para a gente ficar com os olhos abertos, tá? Não quer dizer que se eles tiverem algum desses sinais, eles estão sofrendo bullying. Mas juntando todos esses sinais, é hora da gente prestar atenção, tá? Então,
Então, a primeira coisa que a gente pode ver numa vítima de bullying é que ela tem uma baixa estima. Ela se acha feia, ela não tem, às vezes, sentimento, vontade de sorrir, é o tempo todo triste. Então, baixa estima é algo que pode mostrar que alguma coisa está acontecendo em relação a bullying, tá? Outra coisa, baixo rendimento na escola. É aquele aluno que vem sempre bem na escola, de repente, a nota despenca. Lá, quando a gente vai vendo os gráficos dos alunos, uma das coisas que me chama muito atenção são aqueles que têm uma queda brusca nas notas escolares. Alguma coisa está acontecendo, porque não é normal. Então, a gente começa a investigar. O que está se passando com esse aluno? Pode passar. Outra coisa, isolamento. Quando começa a se isolar, não ter amigos, tá? Sempre tem, eles chegam em casa comentando com o amiguinho, porque minha amiguinha, porque eu estava no intervalo com esse. Quando começa a questão do isolamento, fica sozinho no intervalo, é um sinal da gente prestar atenção, porque ele pode estar sofrendo bullying sim, tá? Outra coisa, quando o seu filho começa a ficar muito trancado no quarto, quando um adolescente, uma criança começa a ficar muito isolado, com o quarto trancado, alguma coisa está acontecendo. Então, pode ser que ele esteja sofrendo bullying. Outra coisa, gente, se cortar. Agora a moda é se cortar. Nós temos alunos que às vezes pode estar o sol que for. Ele está com aquele agasalho. Assim, é uma coisa estranha, né? Teve um ano que eu precisei trabalhar com 2 alunas na escola que estavam se cortando. Então, elas tinham cicatrizes na mão. Eu precisei chamar a mãe para olhar, para a gente conversar. E o que essas meninas falaram para mim? Aninha, a dor do corte é muito menor do que a dor do meu coração, da minha alma. Então, eu me corto para tirar a dor que eu sinto dentro de mim. Então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer. E quando você vai puxando a raiz, quando você vai entrando mais profundo, você vê que ou é uma violência em casa, ou é até um abuso sexual, ou é a questão realmente do bullying. Então, eles começam a se cortar. E hoje, gente, adolescentes não estão mais cortando o pulso. Eles estão cortando a virilha para que ninguém olhe e cortando a boca. Eles começam a cortar dentro da boca para poder tirar essa dor e essa angústia. Gente, isso é muito importante nós conversarmos. Porque, claro, eles estão se cortando e às vezes a gente acha assim, é besteira, né? Quer aparecer, quer se mostrar. E às vezes, pode até ser que eles queiram. Tem alguns adolescentes que fazem para mostrar, mas é muito raro. E outra coisa, pedido de socorro. Pedido de socorro. E outra coisa, e cada vez eles vão mais profundo. E aí chega a questão de realmente precisar correr para o hospital ou até tirar a vida. Isso está muito comum, né? Eu estou ali no colégio há 14 anos. Há 14 anos atrás a gente não ouvia tanto essas questões difíceis como a gente vê agora. Agora é comum, é natural. Uma menina da nossa escola tomou muito remédio para se matar. Então eles estão pedindo socorro, eles estão falando, olha, alguém me ouve, alguém pode vir aqui me ajudar? Então, sinal, se você está vendo uma pessoa, um adolescente, uma criança sempre de blusa, sempre fechado, começa a conversar, tentar tirar para ver se não há algo nesse sentido, tá bom? Muito bem. Outra coisa que dá para a gente caracterizar que a pessoa está sofrendo bullying é quando ela muda de humor o tempo todo. Uma hora está feliz, outra hora está gritando, né? Outra hora está triste. A alteração de humor muito rápido é um ponto de interrogação. Gente, é o que eu estou falando para vocês. Não quer dizer que a criança ou adolescente muda de humor que ela está sofrendo bullying. Mas é algo para a gente prestar atenção. Humor, se cotar,
se isolar, baixa estima. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa estar alerta, tá bom? Quando o bullying termina? Gente, quem falou isso foi uma doutora em psicologia da Unicamp, e eu quero pegar aqui para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso. Olha o que a Thelma Vinha fala. Quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora, desmotivando a ação do autor. O que ela quer dizer? Quando a pessoa que está sofrendo bullying, ela começa a ignorar ou ela reage, acabou o bullying. Não tem bullying, né? Então, quando essa vítima fala assim, ó, chega, ou ela bloqueia, não, acabou o bullying. Então, gente, eu queria trabalhar um pouquinho uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu tenho feito isso dentro da escola. Isso foi algo que Deus falou ao meu coração. Pode ir. Nós precisamos colocar escudo nos nossos jovens, né? O que é esse escudo? É a prevenção para essa meninada. Então, o que é esse escudo? Eu fiz até um acróstico para dizer o que é o escudo. Um escudo evita que o quê? Que o míssil venha e mate. Ele protege o corpo. Então, esse escudo vai proteger os nossos alunos, os nossos filhos, que é o seguinte, ó, entender o propósito para o qual nasceu. Nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, se eles entenderem o propósito para que ele veio aqui na Terra, nem o bullying atinge. Porque as pessoas vão falar para ele, você é isso, você é aquilo, tá? Ele vai dizer, não, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu vim nesse mundo. Deus tem um propósito na minha vida, isso é uma armadura, né? Outra coisa, ensinar os nossos filhos, desde pequenas, crianças, a sentir a dor do outro, a ter misericórdia. Então, quando eu sinto a dor do outro, logo eu vou saber dizer não quando alguém vem me machucar. E eu também não vou ser um agressor, porque às vezes os nossos filhos, os nossos alunos são os agressores. Então, quando a gente põe essa capa, esse escudo neles, nós estamos ensinando desde pequenininho, ei, seu amiguinho está precisando de ajuda, olha, ele está triste, essa criança precisa de roupa, vamos doar roupa para ela? Então, a gente faz isso desde pequeno. Dá brinquedos, roupas, mantimento. Uma coisa muito legal, que eu sempre procuro fazer junto com os meus filhos, minhas filhas, quando tem às vezes alguém necessitado no supermercado, a gente sempre compra alguma coisinha. Olha, eu não gosto de dar dinheiro, porque eu sei que o dinheiro às vezes reverte para droga, para bebida, mas a gente pode dar um alimento, a gente pode mostrar. Essa semana foi muito engraçado, eu estava com a Ana Ruth, eu ia num supermercado, e aí, eu não sei o que aconteceu, eu falei, Ana Ruth, vamos nesse. Mudei de supermercado. E quando eu estava com ela, com o carrinho, comprando as coisas, entrou um senhor, bêbado, fazendo aquela algazarra. Na hora que eu fui pro caixa, adivinha onde o bêbado foi? No caixa. E falando, aí ele começou, você é bonita, falando para ela, você é bonita, você é uma mulher sorridente, né? Falei, opa, Deus deu a deixa. Falei, realmente, nós temos que fazer a nossa vida ser feliz. Eu comecei a ministrar aquele homem bêbado. Eu falei, a alegria tem que ser independente disso que o senhor está fazendo. Bebendo, que ele estava cheio já de cervejinha ali, né? E nós conversamos na noite. Ficamos ali conversando e eu falando para aquele senhor, e eu falando, Deus, usa a minha palavra para impactar o coração desse homem, né? Porque a gente precisa mostrar amor para essas pessoas. Gente, fedido, né? E quando eu fui sair do supermercado, ele acabou seguindo a gente até o carro. Eu abri o porta-mala para colocar as compras, ele sentou no porta-mala, eu falei, pronto. E eu comecei a falar para aquele homem. No final ele veio dar um beijo na gente. E aí ele me beijou na Ruth. E eu falei para ela, filha, mãe. Eu falei, filha, ele precisa do amor de Jesus.
Ele precisa ouvir da palavra de Deus. Gente, se todos nós dessemos esse ouvido, essa atenção, mostrássemos esse amor, com certeza o nosso mundo seria diferente. Então, sentir a dor do outro é muito importante. Fazer nossos filhos entenderem o que é estar no lugar do outro. Confidenciar a um adulto o que está acontecendo. A gente tem que ensinar os nossos filhos, as crianças, a falarem. Não terem medo, mas falarem: olha, eu estou sofrendo isso, está acontecendo isso, né? E mostrar para eles que mesmo que o agressor intimide ou ameace, que eles entendam que eles possam confiar na gente. Eles têm que sentir esse canal, né? Utilizar ferramentas da sociedade civil organizada. O que quer dizer isso? Hoje nós temos alguns órgãos que ajudam sim nessa prevenção do bullying. Às vezes nós lidamos com famílias desestruturadas. Às vezes nós lidamos com adolescentes que às vezes não têm o pai, a mãe. Nós temos que ensinar que existem órgãos que eles podem procurar. Eles precisam saber disso, para poderem ajudá-los e defendê-los. Então, a gente precisa ensinar isso para eles. Dominar seus impulsos. Uma das coisas que eu trabalho muito na escola, quando acontece alguma briga, alguma coisa que eles vão lá na minha sala, eu sempre pergunto para eles o seguinte: se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria isso? Então não faça. Eu sempre ensino os adolescentes e as crianças a pensarem dessa forma, porque isso domina o impulso. Se ele vai bater e pensar: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Não, ele contém o impulso dele, né? Então, ensiná-los a conter os seus impulsos e ouvir os ensinamentos dos pais e da palavra de Deus. Então, esse é um acróstico que Deus colocou no meu coração para a gente ensinar para os nossos filhos a se defender do agressor e não ser um agressor também. Pode passar, gente. O escudo protege os nossos filhos. Existe agressão verbal, existe agressão moral, tudo isso o escudo ajuda. Agora, algo muito importante: a agressão física nós precisamos ensinar os nossos filhos a virem falar. Existem alguns pais que falam assim: dê um soco, dá 3. Queridos, o que a gente está ensinando? Violência. Mais violência, mais violência. Se é homem, tem pais, em outras escolas, no Colégio Batista Ágape não tem, né? Mas tem pais que falam para o filho: seja homem, se defenda, meta o murro. Gente, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós estamos ensinando os nossos filhos a exatamente a continuar com essa violência. Então, a agressão física precisa ser avisada e comunicada, tá bom? Vamos lá. Adultos protegem e ensinam crianças. Nós somos responsáveis em proteger as crianças e ajudá-las. Eu trouxe hoje para vocês um livro, uma história que eu vou contar. Pode passar, gente. Que eu acho... Opa, desculpa. Antes vou falar esse versículo. A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí são as minhas filhas pequenininhas com meu pai, e aí elas grandes, né? Gente, isso é algo de sabedoria do nosso coração. A gente precisa ensinar. Ensinar andando, em casa, falando. É muito importante a gente ensinar o caminho. Então, quem que tem que ensinar? Nós. Ninguém vai ensinar por nós. Nós somos responsáveis por ensinar esse caminho. Pode ir, Gil. E eu gosto muito desse livro. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Você já leu? Ele é maravilhoso. Para a gente usar para bullying com os nossos filhos, é muito jóia. Então eu vou contar um pouquinho para quem não conhece a história, tá bom? Existia uma cidade dos chulingos, que eram os bonecos de madeira, né? E eles sempre andavam com uma caixinha com estrelas e bolinhas. E aí ele colava nos bonecos. Então, quando o boneco ia dar cambalhota e se machucava, ganhava bolinha cinza. Quando aquele boneco virava estrela e
fazia super bem aquela estrela, ganhava estrelinhas douradas. Um que cantava bem, estrelinhas douradas. Um que desafinava, bolinha cinza. Ai, ai, ai. E ele ia fazendo isso com todos os bonecos. Martinello, tadinho, ele era tão desajeitado, tão feinho. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: você, bolinha cinza. Ele nem abria a boca e bolinha cinza. Bolinha cinza. Tadinho do Martinello, né? Pode ir, filho. E um dia, o Martinello olhou Lúcia e chamou a atenção, porque a Lúcia não tinha nem bolinha nem estrela. E ele olhou e falou assim: nossa, mas como que você consegue? Você não tem estrela, você não tem bolinhas. E aí, Lúcia falou para o Martinello: ah, Martinello, eu tenho um segredo. É mesmo? Me conta. Todo dia eu vou visitar Elai. Elai? Quem é Elai? E Lúcia falou para ele: olha, Elai mora lá em cima do monte. E ele, eu sempre converso com ele. Esse é um segredo que nem bolinha, nem estrela gruda em mim. E aí um dia, Martinello resolveu subir o morro e visitar Elai. Quando ele chegou lá, ele viu que Elai estava fazendo bonecos de madeira. E ele se sentiu tão pequenininho. Ele começou a conversar com Elai. E Elai explicou, para Martinello: olha, Martinello, ninguém ama mais você do que eu. Eu te fiz com propósito. Eu te criei para fazer a diferença nesse mundo. Eu fiz você do jeitinho que você é. O seu nariz, o seu braço, as suas pernas. E você é muito importante para mim. Sabe o que aconteceu? Quando Martinello saiu da casa de Elai, ele viu que rolou uma bolinha cinza e os adesivos não grudavam mais nele. Queridos, eu trouxe essa história para mostrar que nós podemos, com os nossos filhos ainda pequenos, ensinar que ninguém tem o direito de agredi-los. É aquilo que eu falei foto no escudo, gente. É aquilo que eu falei para vocês da estratégia que Deus me deu, né? Do escudo. Como que nós vamos proteger as nossas crianças? O escudo, primeira letra do acróstico é: entenda o propósito para o qual veio. Quando nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças, que elas são importantes, que elas vieram, Deus fez do jeito que elas são, elas não vão deixar que ninguém agrida. Porque lembra que eu comecei a dizer que aqueles que sofrem bullying consentem porque acreditam naquilo? Por que às vezes alguns são xingados e não estão nem aí e o agressor para? E outros, o agressor fica e ele fica escravo daquilo, porque eles aceitam o bullying. Queridos, nós precisamos proteger os nossos jovens, as nossas crianças, o dia que eles entenderem o propósito para qual eles vieram, entenderem, saberem sentir a dor do outro, confidenciar ao adulto, utilizar as ferramentas, né, do governo, dominar os seus impulsos e ouvir os ensinamentos. Nenhum agressor vai fazer os nossos filhos, os nossos alunos serem vítimas, mas eles vão saber se posicionar. É isso que precisamos ensinar. O bullying acontece com aqueles que não acreditam no potencial deles. É diferente do agressor. Quando entra a agressão física, é ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, buscarem a autoridade, ou pais, ou professores, ou diretores, e falarem: olha, eu preciso de ajuda, estão me machucando. Nunca ensine a revidar, porque violência gera violência. Vocês entenderam que o bullying não funciona com todo mundo? Então, a minha oração tem sido: Senhor, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes entendam o propósito para o qual eles vieram, e que eles possam não ser vítima, mas serem protagonistas, mas serem aqueles que vão se impor e dizer: aqui ninguém mexe. Então, isso é importante. Pode ir.
Bom, eu quero abrir agora para perguntas, né? Se vocês querem fazer alguma pergunta. E o que eu queria passar para vocês é isso. Precisamos treinar nossas crianças e nossos jovens a serem diferentes e a não aceitarem bullying. Vocês entenderam que o bullying tem que ser repetitivo? Então, uma agressão física ou algo de xingamento uma vez só não é considerado bullying. O que está acontecendo hoje, gente? Tudo é bullying. Tudo é bullying. Então entra processo, gente, vocês não podem imaginar o que as escolas hoje estão vivendo. Porque o pai, às vezes, sai da escola, o filho, às vezes, brigou ali no intervalo, ele já sai, já vai para a polícia fazer um BO. Então, a gente precisa tomar cuidado para entender o que é o bullying. Impulsividade, discussões, isso sempre vai acontecer. Onde tem ser humano, tem dificuldade de comunicação. Então, a gente precisa estar entendendo isso. Agora, ensinar os nossos filhos a se defenderem do bullying, tá bom? Então, eu vou abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Querem perguntar alguma coisa? Uma coisa que a gente percebe com essa geração, à medida que a geração vai passando, né, de novas gerações, parece que as novas gerações estão cada vez com mais dificuldade para resolver esses problemas. Muita insegurança, muita dificuldade, como você falou, isolamento, dificuldade para expressar, né, opiniões. Eu lembro que na minha adolescência, cada um tinha um apelido. Eu ainda sou até hoje com isso. Mas o detalhe, parece que o problema não é só isso, só esse. Há uma necessidade maior, né, de cuidado, do que simplesmente um coleguinha chegar com uma violência repetida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a percepção que a gente tem. Muito boa a sua pergunta, pastor Rodrigo. Hoje os pais não deixam seus filhos sofrerem frustrações. O que acontece? Hoje os pais estão ausentes de casa, pai e mãe trabalham. Educar filhos não é fácil porque é tempo. Você fala não, você fala não, né? Põe de castigo. Então, o que acontece com os pais hoje? Nós temos pais doentes. Por quê? Pais que não querem dizer não para os seus filhos. E a vida, gente, não diz isso não. Não diz só assim, né? Ela diz não. Então, a falta de dizer não para o seu filho, ensiná-lo a se defender. Gente, hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde o filho não pode pegar um ônibus, não porque é perigoso. Então, o que a gente faz? Leva, busca atrás. O pai, a criança pequenininha tem o tênis para amarrar. O que a mãe faz? Compra tênis de velcro, né? O que acontece hoje com o filho quando vai no shopping com a mãe? O filho chega e fala assim, eu quero hoje no McDonald's. Ah, filhinho, tá bom, a gente já está indo pro McDonald's, né? Filhinho, vamos para... Não, pai, eu quero isso, o pai está fazendo. Então, o que acontece nos dias de hoje? Por que não há tanta tolerância? Porque as crianças e os adolescentes não têm ouvido não. Tudo é sim, tudo é permitido, tudo pode. Então, o que acontece? Hoje, os pais brigam por causa dos filhos. Eu tive uma situação na escola muito difícil. Hoje, a gente não tem, os pais nem entram na escola, né? Quem é pai aqui sabe. A gente fecha. Mas no tempo que os pais entravam na escola, nós passamos uma situação muito difícil. Um pai entrou, educação infantil, o filho era do infantil, 3 aninhos, um brigou com o outro. Esse pai entrou, pegou o menininho de 3 anos, que brigou com o filho, pôs o dedo e falou assim, você vai se ver comigo. Gente, sem noção. Mas esse é o nível do que nós estamos vivendo. Hoje, pais não aceitam que os filhos sejam corrigidos. Na escola, quando a gente põe uma disciplina, o pai vem comigo desse tempo, você não vai fazer isso. Meu filho não pode sofrer frustrações. Isso nós estamos ajudando a ter uma sociedade que não enfrenta... Aí tudo é bullying. Tudo é bullying. Por que antigamente a gente era apelidado, e dava risada, brincava, aquilo não atingia a gente aqui dentro? Por quê? Porque a gente sabia. Uma brincadeira, sabia, a gente ouvia não dos nossos pais, caía, ok filho, levanta, é isso mesmo, né?
Então, isso tem contribuído para uma sociedade, para isso que você falou, de jovens e crianças que não sabem se defender, né? A gente brinca muito, a filha mais velha, do meio, pega um ônibus, sabe se virar. Eu falei para a Ana Ruth esses dias, minha filha, você agora vai andar de ônibus. Mãe, vai aprender a andar de ônibus. A gente precisa ensinar os nossos filhos a viverem, a saber se defenderem. Hoje, o que acontece? Há uma briga na escola, em vez do pai falar, filho, resolve o seu problema. Vai lá, procure alguém. Vai procurar dizer, não, o pai já está lá dentro da escola querendo esmurrar o outro. O que eu já ouvi de pai falando, quero conversar com o pai, traz o pai aqui. Não, calma, não é assim que a gente resolve as nossas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que nós estamos criando os nossos filhos, nossos adolescentes. Nós estamos criando uma geração doente. Não sabe ouvir, não. O que está acontecendo hoje? Os jovens estão trabalhando cada vez mais tarde. Hoje, meninos, né, jovens de 30 anos, 31 anos, dentro da casa do pai e da mãe, não trabalham, recebem tudo de uma vez. Como é que vai ser essa geração? Como é que vai ser daqui a algum tempo? Eu conversei com um jovem muito sério e falei assim, querido, seu pai e sua mãe quando forem, o que você vai fazer? Eles não têm essa visão de futuro, é o hoje, é o imediato. Então, nós precisamos ensinar nossos filhos a terem essa frustração, a saber se defender. Foi aquilo que eu falei. Não é chegar para o seu filho e falar assim, vai lá, mete um burro mesmo, é isso? Filho, converse, resolva o seu problema, né? Procure alguém da escola. Então, isso a gente está ajudando os nossos jovens, tá bom? Respondi? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Eu tenho Mais uma, pode falar. A gente que lida com crianças, no caso, você na escola, a gente tem uma igreja, por exemplo. Quando a gente identifica, porque os nossos filhos é mais fácil muitas vezes a gente tratar, mas quando a gente identifica que tem um outro adolescente, uma outra criança fazendo isso, como que é essa abordagem com os pais, né? Tem sido fácil falar isso com os pais? Tem sido para você? Não tem sido fácil falar, mas precisamos falar. Chama ainda completando aqui. A gente vai falar com os pais e não fala com a criança diretamente. Como é que é isso? Tá. Qual é o conselho que eu dou? Primeira coisa, chame os pais. Oriente os pais. A nossa geração está doente porque temos pais doentes. Então, se a gente quer ver essa geração mudada, o trabalho começa com a família, tá? Então, qual é a minha orientação? Chama o pai, chama a mãe, mostra, porque às vezes o pai e a mãe não enxergam. Os pais não enxergam isso. Então, a gente orienta. E um segundo momento, trabalhar com a criança. Eu tenho tido experiências de, às vezes, chamar os pais, não ter resultado, mas trabalhando com a criança tem. Porque a criança ainda está aberta. Então, a gente sempre tem que fazer o trabalho paralelo. Por exemplo, você está numa sala com crianças. Você está notando ali que tem uma criança que é agressora. Ou que é vítima. É chamar e fazer o trabalho. Eu sempre coloco uma coisa. Se nós não tocarmos o coração, não há transformação. Quantas vezes a gente está trabalhando com um aluno, você está falando, a gente sente quando toca o coração. A gente sabe quando há transformação. Então, se a gente quer ver essa geração mudar, é tocar o coração. É ser franca, é conversar. Às vezes a gente tem medo de se intrometer, né? Às vezes a gente vê criação, ainda brinco. A gente no supermercado, a gente viu uma criança gritando, né, Gigi? Elas eram pequenas, sobe. Aí se fosse meu filho, aí as meninas não faria nunca. Né? Mas esses pais precisam ser orientados. Eles precisam entender, hoje nós estamos vivendo uma geração de reizinhos mandões. Quem manda na família é a criança. Quem manda na família é o adolescente. E a gente precisa reverter isso, porque os pais têm medo de dizer não. O que aconteceu? Nós vemos uma repressão com a criação dos pais que nada podia, era muito reprimida. Essa geração reprimida fez o quê? Vamos para o oposto. Tudo pode, tudo pode. Nós precisamos achar o equilíbrio. E o equilíbrio, gente, é com muita conversa. E agora sim, eu vou dizer como mãe, tá? Como mãe. Nós orientamos
nós educamos, nós falamos. Mas a coisa principal é os nossos joelhos em terra. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz. Eu vou contar uma experiência da minha filha mais velha, né? Eles estão aí para casar e eles trabalham no Banco Itaú como gerente de banco. É difícil, né? A gente está vendo eu não sei, estou tentando aprender com a minha mãe, gente. Minha mãe e meu pai estão ali, são os meus apoiadores, meus intercessores, né? E uma das coisas que eu aprendi muito com os meus pais foi realmente orar. E o que aconteceu? Eles estão querendo casar e estão querendo dinheiro para casar. E como eles trabalham em banco, eles receberam um convite para ir para o rodeio em Americana. Jaguariúna, desculpa. Americana? Jaguariúna. Ia ter o rodeio. E eles foram convidados para ficarem na ala VIP cuidando do dinheiro. Eles fariam a venda e trabalhariam ali como caixa mesmo do local, né? E eu falei para ela, para o meu geninho lá, filha, não é um ambiente. Mãe, a gente está precisando de dinheiro, a gente não vai beber, a gente não vai fazer nada disso, só vamos trabalhar. Filha, não é um ambiente, mas a minha filha já tem 23 anos, né? Vai casar. E eu tentando convencer, tentando falar, o Giovana ainda deu um toque, amor, né? Bom, o que eu fiz? Fomos orar. Senhor, não é um ambiente para nossa filha, porque a minha preocupação era, a hora que eles fossem sair do rodeio, é o horário que todo mundo está saindo bêbado, tudo sofreu um acidente na estrada, a gente tem preocupação, né? Do que vai acontecer, um tiro lá dentro, a gente nunca sabe. E o que nós começamos a fazer? Orar. Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe do que está no nosso coração. Queridos, 2 semanas antes do rodeio, o rapaz chegou e falou assim, a gente não vai precisar dos serviços de vocês. Eu falei, uau, Deus é bom demais. Aquilo que a gente não pode fazer, o Espírito Santo faz. Aquilo que a gente vê que às vezes não tem como lutar, o Espírito Santo convence. Então nós temos a arma, que é a oração. Nós criamos os nossos filhos, mas existem momentos que o falar não resolve, mas o orar age. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pode falar. Talvez a minha pergunta fuja um pouco do tema, mas você comentou que os adolescentes estão mais frios, a falta de empatia entre eles, né? Isso tudo causa o bullying. Eu queria te perguntar se há alguma relação, e se há, qual é, da questão dos adolescentes terem acesso a muitas notícias violentas, acesso a muita informação violenta, e isso cria uma certa frieza com relação a isso, e atrelado a isso, jogos eletrônicos. Queria saber a sua opinião como educadora, como pedagoga, sobre esses 2 pontos. Tá. Foi aquilo que até eu falei para vocês, não há nenhuma prova científica que esses jovens fazem o que aquele adolescente de Suzano fez, mas eu vou dar agora a minha opinião como educadora, tá? Toda vez que a nossa mente é levada para alguma situação consecutivamente, ela vai ficando cauterizada. Uma das coisas que eu acho assim, que eu não faço, mas eu sempre falo para as famílias, né? Se vocês quiserem assistir, tudo bem. Eu tenho a minha opinião. Por exemplo, novela. Se você perceber, você começa a assistir a novela, essas novelas sempre tem traição, e quando você vê, você está apoiando o traidor. Isso mesmo, ela não presta. Porque a sua mente é cauterizada para pensar assim. O que eu vejo dos jogos eletrônicos? Eu sou totalmente contra. RPG, aquele GTA. Gente, aquilo vai fazendo a cabeça dos nossos adolescentes ficarem cauterizadas. Porque é sangue, é tiro, daqui a pouco, o que eles estão vendo? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu lembro quando aquele conjunto de rock, o Quiz, vocês lembram? Não sei quantos lembram aqui. Eles foram num evento e eles mataram, tem criança aqui, mas tudo bem, né? Que eles mataram um pintinho, vocês lembram disso? Que eles bebiam o sangue. Gente, isso vai
cauterizando a mente. E é um padrão de repetição. Eles começam a ver aquilo, e o que é o Ibope? Reproduzir aquilo que eu estou vendo. Então, eu creio que a violência, eu creio que esses jogos vão cauterizando a mente dos nossos adolescentes, eles começam a ser frios, eles são egoístas. Isso eu falo do material didático também. Hoje os materiais didáticos, essa geração de hoje, que está indo para o mercado de trabalho, ela foi treinada no material didático que ensinou a ausência de Deus. Nós somos semideuses. Você tem que fazer a sua vida ser feliz. E o que acontece hoje? O importante é eu ser feliz. O resto, se para eu ser feliz eu tenho que enganar o meu irmão, eu engano, porque o importante é ser feliz. Então, eu creio, eu sou totalmente contra. Eu falo para os pais, eu converso com os adolescentes, eu digo, ele sempre vai buscar algo a mais. O nosso cérebro busca adrenalina, né? A gente quer viver esses picos de emoção. Então, esses jogos, ao meu ver, influenciam sim. Tanto que, pode olhar, todos esses jovens, eles estão com fotos de arma, é negócio de capuz. Então, é uma onda. E aquilo vai sendo repetitivo. O repetitivo, ele vai propiciar isso. Eu sempre brinco, né? Geralmente, quem é idoso, está muito em casa, pode perceber. O que o idoso assiste? Dá tempo. O que idoso faz? Fica trancado em casa, morre de medo de sair. Porque se eu sair, né? Eu lembro da minha avó, eu dei muita risada com a minha avó, né? Um calor em Campinas. Eu vou, pelo amor de Deus, vamos abrir esses vídeos aqui. Não, filha, porque agora tem a história do Homem-Aranha que está assaltando o prédio, desce escalão. Eu falei, Jesus amado. Mas é isso que acontece. 13º andar. Eu já estava vendo as teias saindo assim, né? Eu falei, vó, eu estou morrendo aqui, né? Então, o que acontece? Esses senhores de idade estão lá ouvindo tanto... Gente, o Brasil é imenso, né? Então, vai ter tragédia lá. Mas ele fica ouvindo aquilo, ele tem medo de sair da porta de casa para ir na padaria, porque vai alguém assaltar, né? Eu lembro que a minha avó, eu falo da minha avó, ela não está mais aqui com a gente, né? Ela, assim, amava demais minha avó, era assim, do meu coração. Eu acho que ela era a preferida dela, né? Para nós. E eu lembro que ela falava assim, eu não vou no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro assalta. Eu tenho uma prima que mora no Rio de Janeiro, né? Vó, vamos, vó, vai ser o casamento da outra prima, do meu primo, vamos. Não, porque eu vou... Gente, nós sempre fomos para o Rio de Janeiro, nunca vimos nada. A minha avó, na praia, veio arrastando justo quando ela estava lá, né? Graças a Deus ela não viu, que meu primo muito esperto já, né, virou. Mas eles têm tanto medo, e por quê? Há uma notícia, eles começam a ver, porque a mente deles está sendo cauterizada para isso. Então por isso que eu sou totalmente contra, tá bom? Mais alguém quer perguntar? Tudo tranquilo? Eu coloquei aqui meu e-mail, meu WhatsApp, se vocês quiserem podem perguntar depois, fazer perguntas, ou o que vocês precisarem, podem contar, se eu puder ajudá-los, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com vocês, tá bom?